Bom dia, aluninhos, tudo bem com vocês? Então, hoje vai ser uma aula um pouco diferente. A gente vai falar sobre o iogurte, sobre o seu processo de produção, né, e tudo mais, tá? Eu vou tentar responder algumas perguntas no final, tá bom? Isso aqui é para um trabalho de escola, tá? Do meu técnico. Então, não é uma aula aleatória que eu só falei, eu, 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 eu gosto de iogurte, vou fazer aula de iogurte. Não, tem um motivo isso aqui. E ela é a parte um, tá? Eu vou ver se eu consigo amanhã fazer a parte 2 já, tá bom? Que tem bastante coisa pra falar. Mas enfim, vamos começar. Começando aí pela fermentação, né? Porque a gente, para produzir o iogurte, ele passa por um processo de fermentação. Que a gente vai ver em detalhe agora e depois assim eu vou entrar mais específico no iogurte. Então vamos lá. A fermentação é um processo bioquímico onde é um método de respiração anaeróbica, né, para obtenção de energia química, tá bom? Então, é anaeróbica, a gente sabe, não usa oxigênio, beleza? A fermentação, há séculos, o ser humano usa para fabricar alimentos, como iogurtes, coalhadas e leites fermentados. E existem vários tipos de fermentação, como a fermentação acética, alcoólica e lática, que a gente vai falar sobre a lática mais específica aqui, tá? Em toda fermentação, um dos seus primeiros passos é a glicólise, a quebra da molécula de glicose. Agora a gente vai entrar um pouco em biologia. A quebra da molécula de glicose, formando duas ATPs, adenosina trifosfato, que é o que dá energia à célula, o NAD e o piruvato, tá? Nesse processinho aqui, tá bom? Esse aqui, na verdade, é um processo bem resumido da fermentação lática, tá? Que é essa aqui. Então, o que acontece nela? As bactérias usam a lactose, que é o açúcar do leite, que passa pelo processo de sacarificação para virar glicose e galactose. Essa glicose, ela é então degradada ao piruvato, como, né, na glicólise, né? Esse processo aqui. E a degradação do piruvato depois acontece sob condições de anaerobiose, que também é sem oxigênio, tá? E degradação em ácido lático, que é aí o produto principal da nossa fermentação lática, tá bom? Esse aqui, processinho bem simples, a glicose vira 2 ácido pirúvico ou piruvato. Os lactobacilos depois fazem essa fermentação, formando aí ácido lático. Beleza? A gente vai ver com um pouco mais detalhe a fermentação lática, tá? Bioquímica envolvida. Bora lá. O que fazem, gente, essa fermentação são os lactobacilos. Com certeza você já viu esse nome. E algumas das espécies do gênero Lactobacillus conhecidas até 1995 são essas aqui. São muitos nomes, tem algumas subespécies também que eu não vou tentar ler. É, bora lá. Essas bactérias, gente, elas requerem muitos nutrientes complexos para o seu desenvolvimento, tais como aminoácidos, peptídeos, ácidos nucleicos derivados, vitaminas, sais e ácidos graxos, que a gente viu numa outra linha aí. E elas obtêm energia para a fermentação não, pela fermentação desses açúcares, tá bom? E essas bactérias tem uma coisa que vale a pena falar, é que elas são acidófilas, que elas têm afinidade com meios ácidos, como aqui, ó, toleram níveis de pH baixos. Quando eu digo baixos, eu quero dizer que é menos de 7, porque 7 seria o neutro mesmo, né? Como o pH ideal delas é de 5,5 a 5,8, realmente é um pouco mais abaixo, tá? pH neutro ou alcalino, se o pH do sistema do ambiente é esse aqui, a diminuição na produção de ácido e o crescimento diminui dessas bactérias, tá bom? E a temperatura ideal do crescimento delas varia entre 30 e 40 graus Celsius, para uma boa atividade enzimática também e tudo mais, tá bom? Agora sim, falando da fermentação lática. Ela se começa com o processo da sacarificação da lactose. Jesus, peraí, ó, vamos lá. Que converte os polissacarídeos em formas mais simples deles mesmos, os monossacarídeos. Basicamente, ele vai pegar os polissacarídeos e converter em galactose e glicose, esses monossacarídeos, tá bom? Esses então vão adentrar os lactobacilos que estão no fermento biológico, por exemplo, onde começa a fermentar, gerando que é esse aqui, né? Gerando o ácido pirúvico, que é convertido em ácido lático, né? Na fermentação lática aqui, tá?
Bem esse mesmo sisteminha que nem eu passei no outro slide. E o sabor azedo de alguns produtos que passam por esse processo é decorrente da diminuição do pH, causada pelo ácido lático, como no próprio nome já diz, ácido lático, né? Então, ácido, ele libera H+, aqui ó. Esse Hzinho aqui ele sai, formando o lactato. Então, eles meio que basicamente são a mesma coisa, né? O lactato e o ácido lático. E também o piruvato e o ácido pirúvico também, basicamente a mesma coisa, tá? De uma maneira muito simplificada, fermentação lática, lactose, micro-organismos, ácido lático. É isso. GG, acabou. Tá? Aqui, ó. A glicose tem o processo da glicólise, que forma aqui os dois ATPs que eu falei. Aí depois aqui ele forma o ácido pirúvico. E o ácido pirúvico se transforma no ácido lático. Tá bom? Esse esqueminha aí, bem simplesinho. Agora sim, vamos começar a falar mais especificamente sobre o iogurte. Tá? Então vamos lá. Aqui, materiais para a produção de iogurte. São três principais, tá bom? O leite, porque o iogurte, vocês já devem saber, ele é um derivado do leite. Pode ser natural, integral ou desnatado. E vai servir de alimento para as bactérias. Como eu já disse anteriormente, elas vão usar desse açúcar do leite, que é a lactose, para poder fazer a fermentação. Os lactobacilos vivos, que são as bactérias que vão fazer a fermentação, né? Irão realizar a fermentação. E a iogurteira. Tem até um nome pra isso, né? Iogurteira. Eu não conheci esse nome até um tempinho atrás. Que vai ser onde vai ocorrer o processo, né? A máquina, né? O equipamento onde vai ocorrer mesmo, tá bom? Ela garante um ambiente adequado às culturas de bactérias e a temperatura e umidade ideal para a fermentação, evita a contaminação por outros micro-organismos indesejados, isola o sistema do meio externo, certo? Essa aqui é de um tipo mais industrial, essa aqui é de um tipo mais caseiro, né? Iogurte caseiro. Beleza? Agora sim, vamos produzir o nosso iogurte. Para começar, primeiramente, a gente tem que fazer um tratamento térmico do leite, tá? Que vai ser elevá-lo a temperaturas acima de 80 graus. Isso ajuda na remoção da nata e principalmente elimina micro-organismos contaminantes, né? Os micro-organismos que já estão ali, é bom que eles já morrem, né? Então isso é muito bom. Depois, é possível, se você quiser, é opcional, adicionar leite em pó desnatado, que previne a adição excessiva de gordura e melhora a consistência do produto. Porém, ele deve ser colocado antes do tratamento térmico, tá? Então, esse aqui eu devia ter colocado um pouquinho aqui, tá? Depois disso, o leite vai ser resfriado para 42 a 45 graus Celsius e vai ficar nessa temperatura, tá? Aí a gente vai adicionar o fermento biológico ou iogurte natural, que é justamente as bactérias, né, os lactobacilos vivos, para poder fazer a fermentação, numa faixa de temperatura boa, né, continuando isso aqui. Em média, o iogurte deve ser resfriado após 8 horas, tá bom? 8 horas daquilo e depois já pode resfriar ele, tá? Depois disso, gente, o que acontece, né? O ácido lático formado pela essa fermentação lática vai causar a coagulação das proteínas do leite, né? Porque a gente viu que as proteínas aqui, né, nessa temperatura elevada, ela desnaturou e muitas delas coagulou por causa do ácido lático, né? Coagulou depois que as bactérias fizeram a fermentação lática. Então ela coagulou e resultou na textura espessa e cremosa do iogurte, na sua consistência, certo? E após esfriar, pode adicionar acompanhamentos como mel e frutas, né? Isso aí é da sua escolha mesmo. E conservar sobre refrigeração vale a pena deixar. Vou deixar aqui na descrição, gente, um vídeo bem legal de um cara ensinando como fazer iogurte em uma iogurteira, tá? Que ele explica o passo a passo certinho, ele mostra assim como é que ficou o iogurte. É bem legal, vou deixar aqui na descrição se você quiser ver, fica à vontade, tá? Agora vamos falar sobre alguns fatores que interferem na produção do iogurte. Fatores físicos tem dois importantes. Primeiro, temperatura, isso aqui é um dos mais importantes, mais cruciais, que vai controlar a atividade das bactérias na fermentação, que elas têm que ter uma temperatura adequada, como eu já falei no outro slide. Se for muito baixa, ela não ocorre, porque também, querendo ou não, a fermentação é uma série de reações químicas. E se a temperatura é muito baixa, a reação não acontece. Mesma coisa aqui. O iogurte não é formado, né? Porque não tem ácido lático, as proteínas não os naturam, tudo mais.
E se ela for muito alta, as bactérias morrem. O iogurte pode ter sabor e textura ruins, além de ficar ácido e aguado, porque não vai ter bactéria, não vai ter fermentação, e além de que a textura do iogurte não irá ficar muito boa mesmo, que muito mais proteínas irão desnaturar do que é, né, fase natural. E homogeneização, que garante que a gordura presente na composição possa, de forma uniforme, ser distribuída pelo iogurte, o deixando mais liso, tá? Então, não pode ter um lugar com mais dessa gordura e outro lugar com menos. Tem que ser bem homogeneizado, tá bom? Tem que ser distribuído igual, uniformemente. Outros fatores, né? Um fator biológico importante. Contaminações. A gente tem que tomar cuidado com isso, tem que controlar, tem que garantir a qualidade do processo. Isso aí. Invasão da cultura por outros seres, como fungos, bactérias patológicas ou mofos. Além de matarem as bactérias da fermentação láctea, irão comprometer todo o produto produzido com alto risco de contaminantes. Então, isso aqui realmente controle de qualidade mesmo, tá bom? E a cinérese, vocês já devem ter ouvido essa palavra, que é quando, na cinérese, é o processo de separação do soro na superfície da embalagem. Que é quando fica esse líquido aqui, na verdade, ele é o soro do leite, que eu vou falar ainda um pouco mais pra frente, tá? Quando ele separa muito do iogurte, esse processo. E é o defeito mais comumente observado durante o armazenamento de iogurtes. Pode se ocasionar pelo tratamento térmico insuficiente e outros fatores, né? Como a ausência da homogeneização, a baixa atividade da cultura bacteriana, a baixa concentração de proteínas que contribuem para a viscosidade e alguns outros fatores. Tá bom? Bem simplesinho aí. Agora, eu quero falar umas possíveis perguntas que vocês devem ter se perguntado, ou talvez seja legal respondê-las, tá bom? Mas antes, momento água. Bora lá. Por que que o pH é levemente abaixo de 7? Porque ele é importante. Eu falei no outro slide que o pH ideal para as bactérias seria em torno de 5,5, 5,8, tá? Então, o que acontece? Porque ele é assim. A crescente acidez, pH mais baixo, causada pelo ácido lático, provoca a desnaturação e aglutinação das proteínas do leite, o que resulta numa consistência sólida e cremosa no iogurte, né? Eu respondi essa outra aqui, na verdade. Mas, basicamente, essa acidez é causada pelo ácido lático. E essa acidez causada pelo ácido lático provoca a desnaturação e aglutinação das proteínas do leite, que resulta numa consistência sólida e cremosa do iogurte, tá bom? E um ambiente mais ácido, com pH baixo, dificulta ou inibe o crescimento de bactérias patogênicas e deteriorantes que não toleram a acidez, aumentando a vida útil e segurança do iogurte. Então aí ajuda na própria segurança, né, do produto, na qualidade do produto, beleza? Por isso que ele é importante. Por que devemos elevar a temperatura do leite a 80 graus Celsius no tratamento térmico? Não irá desnaturar as proteínas? Sim, e na verdade isso não é uma coisa ruim. Na verdade, a gente quer que as proteínas desnaturem. O aquecimento vai desnaturar as proteínas e proporcionar uma rede proteica mais firme e espessa durante a fermentação, que é como eu acabei de falar aqui, ó, a aglutinação das proteínas do leite, que resulta numa consistência sólida e cremosa do iogurte. Basicamente isso, né? E quando elas desnaturam, elas aumentam sua concentração, né? A quantidade é a mesma, mas elas estão num volume menor, então sua concentração é maior, contribuindo para a densidade e viscosidade do iogurte. E tem o tratamento térmico também, como eu já falei, ajuda a eliminar micro-organismos indesejados. Tá bom? Então, pergunta respondida. Outras perguntinhas. Onde ocorre a fermentação lática? Ela ocorre no citoplasma ou no citosol das bactérias fermentadoras, que é meio que o líquido que circula dentro da bactéria mesmo, tá bom? Que é o citoplasma. Esse líquido verde aqui, tá? Bem simplesinho mesmo. O que é o soro do leite e como ele é formado durante a produção do iogurte? Bora lá. O soro do leite, que aqui no caso seria esse aqui, ó, porque ele filtrou, deixou o leite aqui e o soro aqui embaixo. Ele é o líquido residual obtido na produção de queijos e iogurtes, composto principalmente por água, lactose, proteínas solúveis, minerais e vitaminas. Então, sim, ele é muito nutritivo, tá? Ele se forma quando as proteínas coagulam pela redução do pH, como eu já falei, formando uma massa sólida, que seria o iogurte,
E o líquido que não se coagulou é o soro. Então, nem todo esse líquido das proteínas coagulam. Sempre tem um resto, né? Que no caso é o soro do leite, tá? Então, é sempre legal separar os dois, tá bom? Então, quando você vai abrir o iogurte e ter um pouco do soro em cima, joga fora um pouquinho, tá? Que eu acho que é melhor. Aí depois você pode mexer ele e comer de uma forma bem tranquila, tá bom? Mais três perguntinhas aí, mas essas são as últimas, tá? Qual é a diferença entre fermentação e respiração normal das células? Vamos lá. Uma diferença, assim, que dá para diferenciar, né, mas não é a diferença em si, é que a respiração acaba com gás carbônico e água, enquanto as fermentações acabam com composto orgânico, certo? Que pode ter gás carbônico também, mas as fermentações é exclusivo composto orgânico, que pode ser o etanol na fermentação alcoólica e o ácido lático na fermentação lática, certo? Outro ponto que vale destacar é que a respiração pode ser aeróbica e anaeróbica, ela pode ou não usar oxigênio, enquanto a fermentação é exclusivamente anaeróbica, tá bom? É por causa do ácido lático que o iogurte é mais consistente que o leite? Sim, já que o ácido lático reduz o pH, que leva as proteínas a desnaturarem, aglutinarem e tornarem o iogurte mais consistente. Tá bom? Então foi tudo que eu já falei antes, tá? É esse mesmo processo. O leite integral e o desnatado fazem iogurtes diferentes? Sim, com o iogurte integral sendo mais cremoso e rico, né? Mais nutritivo, e o desnatado mais leve e com menos calorias, devido à remoção da gordura láctea. Esse aqui, o desnatado, ele é mais adequado para dietas e a redução de peso, tá bom? Isso aqui eu peguei de um print de um post no Instagram de uma nutricionista, ó, que fala assim: iogurte natural e integral desnatado. As principais diferenças estão no teor de gordura e calorias. Quando compramos o desnatado, quando comparamos, o desnatado possui menor quantidade nesses dois quesitos. Então ele possui menos gordura e menos calorias que o integral. E qual é melhor? É aquele que se adapta à sua dieta. Se você precisa diminuir o consumo de gorduras, o desnatado será o melhor. Se não, você pode comer o integral mesmo, tá bom? Mesmo que eu falei aqui, tudo certinho, beleza? E foi isso, gente. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha, tá? Eu vou tentar amanhã fazer mais uma sobre o iogurte, né? Dessa vez acabar, falar tudo que falta falar. E é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau. E até mais.